Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conhecer a história da Margarete. Imagina você ter que avaliar e estudar a legislação e descobrir quais são os impactos econômicos e financeiros que ela pode trazer para a sua empresa. Muito complexo? Talvez, mas muito interessante, não é? Essa é a profissão da Margarete. Vamos conhecer o que ela faz através da regulamentação de telecomunicações. E quem está na dúvida entre escolher humanas ou exatas vai descobrir que através da economia pode ter os melhores dos dois mundos numa mesma profissão. Vamos lá? Então, Margarete, conta pra gente como é que foi a história até o momento em que você decidiu fazer economia e o porquê. Eu, na época, eu decidi por um motivo que depois eu descobri que era comum a vários estudantes de economia, que eram aqueles estudantes que gostavam tanto de matemática quanto de história, né? Gostavam tanto das áreas mais de exatas quanto das áreas de humanas. E aí, na indecisão, alguma profissão ou alguma faculdade que juntasse as duas coisas. Então, assim, eu fui muito por isso, e aí depois a economia acabou sendo o meio termo, né? E aí eu descobri que tem outras pessoas também que fizeram a faculdade pelo mesmo motivo, por essa indecisão se ia para um lado, se ia para o outro. Não sei se isso é um bom motivo para escolher a profissão, né? Acho até que não é, mas na época foi o que me fez decidir. Eu estava oscilando entre fazer, acho que na época era muito na moda fazer informática ou jornalismo, porque eu gostava de escrever. E aí acabei indo para economia, que de fato, né, é uma área que de fato junta exatas e humanas. E antes de você ingressar na faculdade, você conversou com algum profissional da área para saber como é que funcionava, como é que era a carreira, ou não? Você só entrou na faculdade e descobriu tudo depois? Eu só entrei e descobri tudo depois. Assim como você, eu não tinha muitas pessoas, eu não conhecia nenhum economista, eu acho que fui a primeira da família. Meus pais não fizeram faculdade, meu pai morreu cedo, a minha mãe não fez. Meus irmãos fizeram, mas também seguiram outras profissões. Aonde eu estudei, na época, pouquíssima gente fez economia, né? A maior parte era medicina, ou engenharia, ou direito. Então, assim, realmente foi uma escolha meio pouco informada, digamos assim. Realmente eu entrei por essa questão de, na dúvida, vou escolher uma que junte exatas e humanas, mas realmente eu não tinha referência, não tinha informação, e aí eu entrei meio sem ter realmente muita noção do que me esperava lá. Entendi. E fala de forma simples e sem os jargões técnicos da área. Como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? A formação de economia, né, assim como eu acho que de outras faculdades, quando você chega no mercado de trabalho, tem um certo descasamento que você aprende na faculdade e o que você é demandado no mercado de trabalho. Hoje em dia, eu até ainda pago conselho de economia, eu tenho registro de economia, mas eu nem me vejo mais como uma economista, assim, eu me vejo mais como uma gestora, porque eu tenho uma equipe e porque no mercado de trabalho tem tantas outras coisas, você precisa interagir com pessoas da área de direito, da área de engenharia, no meu caso em particular, que trabalho na área de telecomunicações. Então, assim, é claro que os assuntos econômicos eu naturalmente tenho mais facilidade porque é a formação da minha vida. Mas, assim, acho que no início, o que eu diria assim, que no início a parte técnica ela é muito importante no início da sua vida profissional, mas vai chegar um ponto que as suas habilidades mais de saber lidar com pessoas, pessoais, ou de saber gerir uma equipe, elas acabam se tornando assim, muito mais importantes. Então, assim, acho que no mundo do trabalho tem várias possibilidades de se encaixar. Eu acabei indo para uma área onde o conhecimento econômico é importante, que é a área de regulamentação. No meu caso, regulamentação de telecomunicações. Então, é uma área de trabalho onde, de fato, é demandado economistas, tanto da parte do governo quanto das empresas que são as empresas reguladas. E aí, para quem trabalha nessa área de regulação, é a rotina e acompanhar a regulamentação que é feita pelo governo, imaginar o impacto daquilo das empresas. Eu posso falar mais da área onde eu estou atuando agora. É uma área que exige um certo estudo, que você está constantemente lendo a regulamentação e tem que sempre fazer um trabalho muito analítico de qual é o impacto na competição, qual é o impacto para a empresa, impacto econômico-financeiro. Mas a minha rotina hoje em dia é até mais de gestora. Assim, eu acabo tendo uma equipe que é uma equipe multidisciplinar, não é só de economista. Entendi. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer a sua profissão no dia a dia? Não só hoje,
hoje, mas como toda a sua trajetória profissional? Eu acho que bem pouco, viu, Amanda? E eu fiz até uma faculdade que é famosa, assim, que era bem conceituada, mas eu acho que ajudou bem pouco, assim. Pode ser que foi uma experiência desastrosa, porque eu consegui passar pela faculdade com boas notas, mas eu não sei se era por ser muito jovem ou é se porque realmente é o programa. Eu acho que a economia tem isso também, assim. Ela, como é uma coisa muito vasta, que lida muito, ela tem esse aspecto meio de ciências humanas. Tudo que é de ciências humanas é um pouco mais difícil de você conseguir organizar o pensamento. Então, a impressão é que eu aprendi várias coisas assim, meio desconectadas, fragmentadas. Então, assim, a minha experiência não foi muito boa, realmente. Eu acabei a faculdade, eu não tinha a sensação de que, eu domino esse campo do conhecimento. Eu tinha a sensação, assim, de que eu conheço várias coisas dispersas, meio fragmentadas, não conseguia ver isso num todo. E tem coisas que a gente só foi aprender mesmo no mercado de trabalho. Então, assim, eu diria que ajudou pouco, né? A minha experiência não foi das mais felizes. Não sei se hoje em dia a faculdade de economia já é diferente, não sei se hoje ela é mais adaptada. Mas eu sempre dou um exemplo: o mercado de trabalho de um economista tem várias alternativas. Por exemplo, fui para a área de regulamentação. Mas o mercado de trabalho que é bem importante para o economista é o mercado financeiro, por exemplo. É um mercado que emprega muita gente. Eu, por acaso, não fui para lá, mas é uma área que emprega muito economista. E para trabalhar no mercado financeiro, você precisa de uma base de matemática financeira e de finanças. Isso, por exemplo, na minha faculdade não era matéria obrigatória. Isso era uma matéria eletiva. Então, assim, se você tivesse feito aquela matéria eletiva, ok. Se não, você teria que aprender na marra. Mas isso, por exemplo, eu acho que é um exemplo, assim, né? A área de trabalho que mais absorve gente da economia é o mercado financeiro. E às vezes você corre o risco de passar pela faculdade inteira sem ver nenhuma matéria porque não fazia parte do programa obrigatório. E de todas as atividades que você já fez como profissional de economia, qual é a que você acha mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Começar pelo que eu acho mais legal, né? Eu sempre gostei mais das coisas relacionadas à infraestrutura, a investimentos, a parte mais ligada à oferta, digamos assim. A economia tem sempre, olha, demanda e oferta. Então, eu acho que assim a parte mais ligada a como os investimentos são feitos, teorias relativas a investimento, essas coisas assim sempre me atraíram mais. Por outro lado, tem também questões mais de consumo, consumidor, como é que é o comportamento da demanda. Isso realmente eu sempre achei, nunca gostei tanto, assim, por uma questão pessoal, totalmente pessoal. Eu sempre gostei mais dos temas relacionados, assim, como se fosse a base da economia, né, a infraestrutura. Mas tem a parte também de como a demanda se comporte, como os consumidores reagem a aumentos de preço, queda de preço. Isso eu achava menos interessante. Mas é uma questão de gosto pessoal, assim, essa parte, assim, que a gente, hoje em dia, a gente chama de consumerista, que também, né, faz parte do meu trabalho, hoje em dia também tem muita regulamentação voltada ao consumidor. Hoje em dia, até já aprendi a gostar dessas questões consumeristas que a gente fala, mais relacionadas ao consumidor, esse olhar do cliente, como, né, consome, como é a experiência dele. Eu sempre fui um pouco avessa a isso. Eu sempre gostei mais da parte mais pesada, mas hoje em dia eu até aprendi a gostar também disso. Entendi. Margarete, muito obrigada pelo seu tempo e por dividir a sua experiência com a gente. Tá bom? Obrigada e sucesso aí no seu projeto. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.